Boa noite. A paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Oh, glória. Amém. Deixa eu só me organizar aqui. Aleluias. Irmãos, hoje vamos fazer leitura de uma palavra que é um clássico. Acredito que todos aqui já devem ter ouvido essa palavra. É uma palavra que tem falado muito forte no meu coração e juntos nós vamos aprender o porquê de tão importante essa palavra no dia de hoje. Amém? Deixa eu pôr meus óculos. Aí, agora dá para ver direitinho. Você pode abrir o seu livro da Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí. Abre lá em Jeremias 18. A gente vai ler do 1 ao 6. Amém? Aleluia. Aleluias. Jeremias 18. A gente vai ler do 1 ao 6. Tá? Vou começar a leitura. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir das minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, uma palavra clássica, já ouvimos diversas vezes, mas como diz a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela se renova e sempre ela traz uma revelação diferente. E essa palavra veio até a mim no momento de angústia. Eu estava num momento de luta, um momento de dúvidas. E veio essa palavra e Deus despertou algo em mim que eu não estava enxergando. Para vocês poderem entender, eu vou explicar o que estava acontecendo aqui nesse cenário. Nessa época, Jeremias, ele foi levantado como profeta. Ele era separado para poder levar a palavra de Deus às pessoas, né, que quisessem ouvir, porque muitas delas não queriam ouvir, né? Jeremias, ele foi separado desde o ventre da sua mãe. E ele tinha muitas revelações de Deus e algumas delas muito duras. Então, toda vez que Jeremias ia levar uma revelação, as pessoas já sabiam que havia uma exortação muito pesada. Porque naquele momento Israel estava passando por uma situação que eles estavam muito longe daquilo que eles haviam aprendido. Israel estava vivendo um momento onde existia ali idolatria, sacrifícios, e eles estavam num verdadeiro caos, bem longe daquilo que Deus havia determinado para aquele povo. E Jeremias sabia que isso não ia dar certo, porque até mesmo o próprio Deus já havia revelado a ele. E assim, gente, longe de Deus a gente não vai dar certo. Longe de Deus é morte. Ficar longe de Deus é morte. Quem já teve a experiência de passar pelo mundo, quem já teve experiência de desviar, quem está vindo do mundo sabe
o quanto é difícil e doloroso a caminhada fora da lei de Deus. É muito difícil, é muito pesado. E Israel estava passando por este momento. Então, Deus já havia alertado que Judá iria ser invadida pela Babilônia, que era um império que estava crescendo demais naquela época. A Babilônia, que era governado ali por Nabucodonosor, estava muito grande. Ele tinha um exército muito poderoso e eles iriam invadir ali Israel. Só que assim, se eles estivessem firmes na presença de Deus, vocês acham mesmo que Deus iria permitir essa invasão? Não. Se eles estivessem obedientes, se eles estivessem guardando os mandamentos, os estatutos, se eles estivessem ali seguindo a verdade, a verdadeira vontade de Deus, a Babilônia não iria chegar até lá. Porque foi assim antes. Quantas lutas que nós vimos na Bíblia, que o próprio Deus não permitiu que o mal acontecesse, livrou cada um deles. E dessa vez não foi dessa vez foi diferente, porque Deus permitiu que Babilônia atacasse Judá. E foi terrível esse ataque. Foi terrível, acabou com aquela cidade. Acabou, levaram os filhos em cativo, mataram familiares, mataram mãe, mataram pai. Foi terrível. E o que aconteceu depois é algo muito terrível. Eu não vou adentrar nesse assunto agora, porque é muito forte, pesado. E também muitos detalhes que eu acho que não daria tempo para nós estudarmos essa parte. Então vamos nos acatar aqui no que Deus queria fazer com aquele povo. Deus, ele chamou Jeremias para ver aquela situação ali com o oleiro, porque ele tinha uma novidade. Ele tinha ali algo que poderia trazer talvez um fôlego de esperança. Quando Jeremias foi até lá e ele viu um oleiro fazendo um vaso, ele pensou: agora tá fácil para mim. Até ontem eu só levei desgraça para esse povo. Agora eu tô vendo uma coisa nova. Tá nascendo um vaso na mão do oleiro. Ele tá fazendo um vaso. Porque o oleiro, ele é um profissional que trabalha, que tem muita habilidade para trabalhar com barro. E ali naquele momento ele estava fazendo isso. Ele estava levantando um vaso. E na hora que ele viu aquele barro levantando, que ele viu aquela roda girando e acontecendo aquela maravilha, ele pensou: não, vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa, é novidade. De repente aquele vaso quebrou na mão do oleiro. E aí Jeremias, ele pôde ver alguns pontos bem importantes ali naquele momento. Primeira coisa que ele viu importante é que o oleiro, ele não pegou aquele barro e jogou fora. Né? Está escrito aqui. O oleiro, ele não jogou fora o barro. Ele pegou aquele barro, colocou de volta na roda. Aleluias. Não importa a situação que você está passando. Não importa, gente, não importa as circunstâncias, o jeito que você chegou aqui, não importa. Deus não desistiu de você. Ele não vai te jogar fora. Porque às vezes a gente olha para alguma coisa que a gente está construindo e já desiste na hora. Fala: não é para mim. Eu vou chutar o balde, eu vou jogar fora, eu vou desistir. E Deus não desiste. O próprio Deus diz aqui que aquele oleiro é Deus. Se a gente for trazer essa mensagem para nós, é o próprio Deus ali trabalhando aquele barro, e aquele barro somos nós. Essa palavra veio a Jeremias, o barro seria Israel, mas hoje aquele barro somos nós. Sou eu, sou você. E o oleiro é Deus. Deus viu que o barro quebrou. E por que será que quebrou? Se a gente for pesquisar a história do barro para se fazer um vaso, o barro, se ele tiver alguma imperfeição, como alguns gravetos, né? Porque esse barro aqui, ele é uma matéria-prima retirada da natureza. Então ele passa por vários processos. São 7 processos. Bem extenso. Um deles é passar numa peneira. O barro passa na peneira. Depois, o oleiro pega o barro e pisa no barro.
Ele pisa para desmanchar aqueles torrões, sabe? Que fica tudo embolado. Ele quebra tudo aquilo com o pé. Para daí sim, ele pegar aquele barro, misturar com água e começar ali moldar um vaso. Então, ele pega esse barro imperfeito que quebrou e ele não desiste e ele coloca no centro da roda. O centro da roda aqui vai representar para nós o centro da vontade de Deus. Então Deus pega aquela matéria-prima imperfeita, teimosa, impura, e ele vai tratar aquela matéria-prima dentro da vontade dele, no centro da vontade dele. A roda é o torno que gira para poder ali ele ter uma habilidade de moldar esse vaso. Então naquele momento ele pega aquele barro, ele molha com água e ele começa a apertar, amassar literalmente esse barro. Quantas das vezes a gente se sente assim? Diante das nossas provas, diante das nossas circunstâncias, literalmente amassado. Essa palavra quando veio a mim, eu estava me sentindo assim, quebrada. E eu dizia assim, Senhor, eu voltei para a casa do Senhor, voltei a Ti, me entreguei minha vida ao Senhor. Mas parece que eu não estou enxergando, Pai, saída. Não estou enxergando direção. Estou perdida, Senhor. E estou me sentindo assim, quebrada. Tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha depositado a minha confiança, tudo que eu tinha depositado as minhas esperanças se desfez. Eu estou literalmente, Pai, quebrada. E eu não estava entendendo que eu estava no meio de um processo. Irmãos, essa palavra veio a nós para dizer, se você está passando por um processo, deixa Deus agir. Não seja teimoso. Não impeça que Ele realize em você aquilo que Ele quer. O que Ele deseja para nós já foi escrito antes mesmo de nós nascermos. Ele já escreveu isso, é um projeto dele. E toda vez que a gente se mete, toda vez que a gente impede dele realizar, a gente atrapalha o agir dele. O querer dele é muito melhor do que os nossos. Os planos dele são muito maiores do que o nosso. A gente pensa muito baixo, muito pequeno. O que Deus tem para nós é muito maior. Então, Jeremias ficou olhando ali, aquele oleiro trabalhando com aquele barro. E a água, toda vez que ele ia moldar aquele barro e amassar aquele barro, ele usava água. A água, ela representa o Espírito Santo. Toda vez que Deus quer trabalhar em nós, Ele necessita do Espírito Santo em nós. E nós temos que dar a liberdade para Ele. Porque é o Espírito Santo que convence a gente do pecado. Não é o homem, não é o ser humano. Ninguém vai apontar o dedo para você e falar, muda porque você está fazendo errado. Não. Quem vai fazer isso é o próprio Espírito Santo. É Ele que te convence. É Ele que te dá conselhos. É Ele que caminha com você. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Então, toda vez que Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo. E eu tenho reparado que poucas pessoas têm falado sobre o Espírito Santo. Tem igrejas que não falam mais sobre o Espírito Santo. E irmãos, para a gente poder ter acesso ao Espírito Santo e sentir Ele em nós, nós temos que buscar Ele verdadeiramente com o coração quebrado, com o coração aquebrantado. Porque o Espírito Santo, Ele não habita num coração endurecido. Deus está comparando a gente aqui com um barro, não com pedra. É muito difícil trabalhar com pedra. É muito difícil trabalhar com rigidez, com teimosia. O barro, ele não pode ser teimoso. E é natural, quando coloca o barro no centro para girar, é natural que ele vá trepidar por causa da rigidez. Então ele vai sair do centro, ele vai escorregar. Mas o oleiro que tem
essa facilidade de manipular ali a matéria-prima, que é o barro, ele vai trazer esse barro de volta para o centro. E quantas vezes a gente quer, né, dar uma escapadinha? A gente quer falar assim, ai Deus, tá doendo, o Senhor tá me quebrando aqui, tá me amassando, deixa comigo, eu vou dar um jeitinho aqui. Deixa, Senhor, deixa comigo. E Deus fala, não, a obra ainda não está completa. Não, você não está enxergando o que vai acontecer lá na frente. O que Deus quer de nós é que nós não sejamos como Israel, nessa época aqui. Ele não quer que aconteça com nós o que aconteceu com Judá. Porque esse povo, eles tinham lá, eles tinham um templo, eles tinham sacerdotes, eles tinham cultura, eles tinham rituais. Mas eles não tinham Deus. Eles tinham esquecido da essência, a verdadeira essência. E Deus não quer que isso aconteça. Gente, olha para as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. O mundo está caminhando para cada vez piorar. Infelizmente não dá para falar que vai melhorar. Até porque isso aqui é bíblico. Vai piorar. Só que a palavra de Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. Que o justo viverá pela fé. Como foi cantado hoje aqui, a esperança para a árvore cortada. Então Deus está falando, ó Israel, deixa que eu cuido de vocês. E vocês não serão invadidos pela Babilônia. Entrega-se a mim, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe quantas pessoas escutaram essa mensagem? Diversas pessoas, e ninguém deu ouvido a ele. De acordo com alguns teólogos, pessoas que estudaram, após essa mensagem aqui de Jeremias, 2 anos aproximadamente, aconteceu a invasão de Babilônia. Talvez as pessoas ouviram aquela mensagem e falaram assim, nossa, o que ele está falando? Ele é o profeta do caos, ele só traz confusão para a gente. Ele estava falando... Mas ele estava falando de esperança. Ele estava falando de reconhecer o pecado, pedir perdão. Ele queria trazer salvação para aquele povo. Sabe por quê? Porque ele amava aquele povo. Ele ama. Deus é amor. E quando a gente fala de amor, não é esse amor que a gente conhece. Esse amor é tão raso, tão superficial. Deus, ele é um amor muito profundo. A profundidade desse amor não dá nem para comparar, porque quando ele fala para nós, né? Ele fala assim, ó, ame o seu inimigo. Aí a gente fala, meu Deus, amar o inimigo? Como assim? Que amor é esse? Que amor é esse que eu tenho que amar o meu inimigo? Sim, nós temos que amar o nosso inimigo. A gente tem que orar pelas pessoas que nos fez mal. A gente tem que clamar pelas pessoas que muitas das vezes a gente acha que não são pessoas legais. Porque ela de repente não é legal para você, mas Deus ama ela. Deus ama. Essa questão aqui de amassar o barro, é interessante que quando a gente está num processo de quebrar, e Deus quebra, se você está nesse processo, você sabe. Se não está, provavelmente você vai passar, que é um processo de que você tem que fazer muita renúncia, que você tem que reconhecer que às vezes nós somos maus, reconhecer que às vezes a gente magoa pessoas, reconhecer que às vezes a gente faz escolhas erradas. É um processo bem doloroso, mas é necessário. E sabe o que acontece? Depois disso vem um caráter diferente. Deus molda um caráter semelhante ao de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que ser igual a Jesus. Como que nós vamos ser igual a Jesus se a gente não passa por esse processo? A gente não deixa Deus nos amassar e nos esmagar. A partir de hoje, irmãos, eu espero que de alguma forma o Espírito Santo toque em você. E você deixa Deus fazer o que Ele bem entender da sua vida. Fica no centro da vontade dEle. Reconheça que sem Ele você não vai longe. Reconheça que você tem sim que pedir permissão para Ele, para tudo que você vai fazer.
Você quer trocar de carro? Ora, peça para Deus, pergunte se você pode trocar. Você quer trocar de emprego? Pergunta para o Senhor, ó Deus, será que é o momento de eu trocar? Você quer mudar até de igreja, de cidade, de país? Pergunta para Ele se está na hora. Você nem sabe o que tem lá na frente te aguardando. Nós não temos esse hábito de perguntar para o Senhor. Nós tomamos sempre a direção da nossa vida. Nós somos como um carro. E aí a gente vai dirigir a nossa vida. E fala assim, Senhor, entra aqui. Senta aqui do meu lado. Jesus, ó, senta aqui do meu lado. O Senhor, ó, anda comigo. Aí Jesus senta. E você começa a dirigir a sua vida. Jesus do lado. E você dirigindo. Aí Jesus fala assim, ó, daqui, passa a direção para mim. Deixa que eu dirijo. E você fala assim, não, Senhor. Não, Jesus. Fica tranquilo aí, ó. Deixa que eu dirijo. Eu conheço essa região aqui, ó. Esse lugar aqui deixa que eu cuido. Deixa comigo, Senhor. Gente, Jesus só fica olhando assim. Não vai dar certo. Não dá. Não dá, a gente não vai muito longe. E a prova disso, olha só. Nós somos tão perfeitos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou com tanto amor, com tanto zelo. Ele tem cuidado de nós todos os dias. Então deixa Deus cuidar da direção da sua vida. Deixa Ele te amassar. Dói, vai doer, é um processo difícil, mas deixa Ele te quebrar. Ele está moldando um novo caráter. Aleluia, glória a Deus. Essa máquina, esse torno onde fica o barro, ele traz agilidade e perfeição para o barro. E ela tem uma velocidade determinada pelo oleiro. Então, às vezes, o processo está muito lento. E você fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu estou nesse processo e não acaba nunca. E Deus está amassando, e Deus está fazendo, e Deus está mexendo, Ele está revirando, Ele já passou na peneira, Ele já pisou, Ele já quebrou. E não sai disso, está demorando, eu quero sair desse torno. E aí Deus diz, a culpa não é do oleiro, a culpa é do barro. Barro teimoso, barro rígido, barro impuro. Gente, o oleiro, ele trabalha com a mão no barro. Ele tem que pegar no barro. O barro somos nós, já entendemos isso, nós somos o barro. Deus é o oleiro. A palavra de Deus, a Bíblia, nós entendemos muito bem que Deus, Ele é incompatível com o pecado. A natureza de Deus é incompatível com o pecado. Deus, Ele despreza o pecado. Não tem como você servir a Deus em pecado. Porque Ele é um ser puro. Ele é santo. Ele não é físico e material como nós. Ele é santo. Ele é santo. Tem anjos e arcanjos em volta dele, falando 24 horas por dia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, 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 santo. Eles tampam os olhos para não enxergar a glória de Deus. Vocês acham que Deus vai pegar com as mãos santas dele um barro imperfeito, sujo, com talvez até pedaços de caco de vidro que possa vir machucar as mãos dele? Como que o oleiro vai trabalhar com um barro tão imperfeito? De repente nós, pelos nossos olhos humanos, a gente vai dizer que não. Não, ele não vai pegar porque vai machucar. E como machuca? E Deus diz, não, eu não vou jogar fora esse barro. É esse que eu vou trabalhar. Mesmo imperfeito, porque eu vou transformar. E aí Deus faz uma mudança de caráter. Uma mudança semelhante à metamorfose. Tem uma mudança que chama... Eu anotei aqui, gente, para mim não esquecer. Porque, né? É uma mudança que chama metanoia. É uma mudança de pensamento e caráter.
Quem é que faz isso? Quem é que muda o caráter de alguém? Quem é que muda os pensamentos de alguém? Esse processo de amassar o barro e você sente dor, e você sente que você está sendo esmagado, que você está perdendo até a sua personalidade, está perdendo tudo, você está falando, Deus, está doendo, eu estou quebrado, eu estou moído. E Deus está falando, é o processo, eu quero que você mude os seus pensamentos, eu quero que você mude o seu caráter, eu quero que você seja uma pessoa como eu tenho planejado. Se tiver doendo, deixa ele apertar. Você está no melhor lugar. Você está no centro da vontade de Deus. Você está nas mãos do oleiro, na mão do seu Criador. Só vai ficar pior se você sair do centro da vontade dele. Deixa ele concluir a obra perfeita dele. Outra coisa que a gente observa. O barro não controla o oleiro. O barro não controla o oleiro. O barro não fica falando pro oleiro assim, não mexe aqui. Não gostei, faz de novo. Não tem como. Imagina o oleiro construir um vaso maravilhoso, aos olhos dele está muito bonito. Mas ele está na olaria. Vamos imaginar agora a olaria. Na olaria tem diversos vasos prontos. Tem diversos vasos prontos. E aí esse vasinho que ele construiu com tanto amor, tanto carinho, ele olha para um vaso e fala, eu quero ser alto igual aquele vaso. Por que me fez assim? Eu quero ser igual aquele outro vaso. Eu quero ser uma botija. Não, o vaso não faz isso. O barro não faz isso. Porque quem controla o barro é o oleiro. O barro está no controle das mãos do oleiro. E como eu já disse, de acordo com a dureza desse barro, ele vai trabalhando, ele vai moldando e ele vai levantando esse vaso. Vocês já devem ter visto como que se faz um vaso, né? Tem um círculo aqui, semelhante a esse daqui. Coloca aquela massa imperfeita, coloca no centro, começa a girar, vai molhando a mão e vai moldando, vai subindo, vai apertando e conforme aperta ele vai subindo. Quando ele sobe, aí o oleiro abaixa e vai moldando. Quanto mais rápido, mais lisinha fica a superfície dele, mais polido fica. Quando o oleiro deixa bem devagar, é para ele observar se não está trincando, se tem alguma imperfeição, porque se tiver ele desmancha e faz de novo. Então a velocidade quem dá é o oleiro e a roda nunca para. Então o processo nunca para. Então isso quer dizer que Deus nunca para, mesmo que está parecendo que não está acontecendo nada. E aí você vai dizer assim para mim, olha, eu estou passando por um processo, está doendo, estou sendo amassado, estou sendo esmagado, está demorando e eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo. E ninguém vê, principalmente quem está de fora, não vai ver. Porque o processo é de dentro para fora. Porque o oleiro, na hora que levanta o vaso, ele coloca a mão dentro do barro, para o barro abrir. E ele expande, ele começa a expandir. E ali ele coloca a mão e o barro expande. Então é algo que começa de dentro para fora. A mudança de caráter começa de dentro para fora. A sua transformação, ela é dentro. Porque a gente quer mostrar para as pessoas que a gente aceitou Jesus e a minha vida ficou próspera financeiramente. A gente quer mostrar para o povo que agora que eu aceitei Jesus, eu tenho um carrão, eu tenho uma casa maravilhosa, eu estou fazendo uma faculdade, eu estou construindo várias coisas aqui na terra. Mas não é, a obra de Deus não é material. A obra de Deus, ela é interna. E faz todo sentido, porque quem mora dentro de você? Vocês não são casa? Nós não somos templo? Quem mora e habita dentro de nós? Não é o Espírito Santo? Então essa casa tem que estar limpa, perfeita e agradável aos olhos do Senhor.
Então essa mudança, ela vem de dentro para fora. E o mais maravilhoso nisso é que quando o oleiro está trabalhando nesse barro, que ele está manipulando esse barro, ele deixa no barro as digitais dele. Ele deixa a marca. Ele deixa a marca dele. Todos nós temos a marca de Deus. Todos nós que estamos passando por esse processo. Não tem como dizer que você é crente, nascido de novo, sem ter passado por algum processo difícil. Sempre vamos encarar processos. É de tempo em tempo, sempre vem um processo diferente. Às vezes Deus dá uma pausa. Sabe, às vezes ele dá uma pausa, assim, ele fala, agora sossega. E você consegue descansar. Não demora nada, começa tudo de novo, outro processo. E é de processo em processo, e a gente vai subindo, a gente vai amadurecendo, vai moldando um novo caráter. E a gente vai se preparando para uma nova fase. Mas entenda, para você passar por esse processo, você tem que deixar Deus trabalhar em você. Não resista. Deixa Deus trabalhar. Abre esse coração. Abre esse coração, quebra ele. Quebra, deixa Deus agir. Ele quer deixar a marca dele em vocês. Ele quer deixar digitais. Nós somos barro. Hoje nós não somos vaso, hoje nós somos barro. Deus está amassando, Deus está moldando, está transformando de dentro para fora. Mesmo que você não veja, mesmo que ninguém veja, o processo está acontecendo e você vai falar, parece que está tudo parado. Parece que não tem solução. E Deus está agindo. Porque Deus age no silêncio. Deus age no secreto. Deus age no secreto. Irmãos, o melhor lugar para você ir, quando Deus diz para Jeremias, desce até a casa do oleiro, Deus chega em nós e fala assim também. Só que a gente não precisa ir tão longe. É Mateus 6,6. É entrar dentro do quarto, fechar a porta. Ali pode ser sua olaria. Dentro do teu quarto. E aí muita gente fala assim, o que eu vou fazer no secreto? O que a gente faz no secreto? O que eu vou fazer no secreto? Eu não sei conversar com Deus, eu não sei falar. Tem gente que diz assim, por que eu tenho que falar com Deus? Ele sabe o que eu quero, Ele sabe tudo o que eu quero. Gente, Deus é Pai. Qual é o pai que não quer ouvir a voz do seu filho pedindo algo? Mesmo que você saiba o que ele quer, você já sabe o que ele quer, mas você quer ouvir. Principalmente quando a criança está aprendendo a falar. É um prazer ouvir a voz do seu filho te pedindo algo. Parece que você é a pessoa mais importante do mundo. Você se torna o super-herói. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer relacionamento. E para chegar lá, para conversar com Deus, você não pode chegar rígido como um barro, duro. Não, você tem que chegar flexível, maleável, porque é o Espírito Santo que já está trabalhando nesse barro. E você chega até lá. E se você está muito chateado, muito nervoso, você pode falar para o teu pai. Você pode chegar e falar, Deus, eu estou muito chateado. Eu estou muito brava, aconteceu isso. O Senhor viu o que aconteceu. E eu não sei como resolver, me mostra, Senhor, a direção. É isso que a gente faz no secreto. Não dá para sair um barro novo, não dá para sair um vaso novo, se não tiver esse momento de secreto com o Pai. A melhor forma de ir para o secreto é você se ajoelhar no chão, coloca a sua Bíblia na sua frente. E se você não tem nada para falar, não fale nada. Fique em silêncio. Leia a Bíblia.
Esses dias Deus me acordou. Eu sentei lá na cadeira, na mesa, que é onde eu gosto de fazer o devocional. Eu não tinha nada para falar. Embora muita dor no meu coração, muita angústia. Parecia que tinha algo apertando minha garganta. Mas eu não conseguia falar nada. E aquele silêncio que eu provoquei, porque eu não tinha palavras, e eu fiquei ali em silêncio. Deus falou muito alto comigo. Deus falou muito alto. E Ele começou a bradar na minha vida. Quando você acha que não tem solução, quando você acha que não tem mais direção, não tem mais jeito, Ele vem e fala com você, basta você parar para ouvir. E Ele diz, não vai acabar aqui. Não vai acabar desse jeito. Tem solução, eu não desisti. O justo viverá pela fé, eu não desisti de você. Essa história vai mudar. Queridos, Deus é um pai de relacionamento. Por que que Jesus diz que vai vir buscar uma noiva? Porque é um relacionamento. A gente não vai morar na glória com uma pessoa estranha. A gente vai morar com o Pai, aquele que você entregou todas as suas dores. Aquele que você rasgou as vestes, como Davi fez. Rasgou as vestes e falou, ó Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso. Oh, Senhor. Que o Espírito Santo comece a sondar os corações. E que Ele encontre corações quebrantados. Corações dispostos. Coração disposto a adorar a Deus. Verdadeiramente. Irmãos, estamos caminhando para tempos difíceis. Se a gente não tiver relacionamento com Deus, se a gente não tiver saúde mental, talvez a gente não vá suportar o que está por vir. O mundo quer provar que Jesus não existe. E se você não conhecer Jesus, você vai acreditar que Ele não existe. Aqui nessa igreja isso não vai acontecer. Porque aqui tem pessoas que têm relacionamento. Aqui tem pessoas que conhecem Jesus de perto. Aqui tem pessoas que andam com Jesus. Quando Jesus diz, troca o seu jugo pelo meu, sabe o que Ele está dizendo? Ele está querendo dizer que Ele vai andar do seu lado. Jesus anda do nosso lado, Ele anda conosco. Começa a construir esse relacionamento com Ele dentro do seu quarto. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim que relacionamento com Deus é uma questão de prioridade. Porque a gente tem prioridade para várias coisas. A gente tem prioridade para várias coisas no dia. E a gente nunca tem tempo para oração. A gente nunca tem tempo para ler a Bíblia. Relacionamento com Deus é uma questão de prioridade. E se isso não for o fundamento da sua vida, que não aconteça conosco o que Deus não queria que acontecesse com Israel. Se você continuar lendo essa passagem, você vai chegar lá em Jeremias 19, 10. Está escrito assim, ó. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e de leis a. Assim diz o Senhor dos exércitos. Deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Aqui está falando de uma botija que foi quebrada, simbolicamente, e Deus disse, Israel, não quero que seja assim. Essa botija foi quebrada e não poderá ser reconstruída.
O que ele está dizendo? Ainda há esperança se você ouvir a voz de Deus. Se você deixar Ele trabalhar na sua vida. Deixar Ele plantar em você os planos dEle. Deixar em você a marca dEle, as digitais dEle. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Esteja no centro da vontade de Deus. Não se distraia. O mundo tem muita coisa para nos oferecer. É muita distração. É muita coisa acontecendo. E daqui a pouco, quando você for reparar, você já está distraído. Você já está longe da vontade de Deus. E Deus está te chamando. Se você está hoje aqui ouvindo essa mensagem, é porque Ele quer ter um momento de secreto com você. Porque Ele quer mudar o rumo da sua história. Tem algo para acontecer que Ele não quer que aconteça. Deus não quer que sejamos como essa botija que quebrou e não teve conserto. Deus quer que nós sejamos como barro, que Ele desfaz, mas Ele faz de novo. Quebrou o vaso, Ele começou de novo. Não tá bom, vou fazer outro, vai começar, vou amassar, vai reconstruir, vai mexer, vai colocar a mão por dentro, vai doer, mas vai fazer um vaso aprovado. E esse vaso vai ser testado no fogo. Depois esse vaso tem que passar pelo fogo. E se ele rachar, se ele trincar, ele foi reprovado. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente passe pelo fogo. Ele quer que nós sejamos aprovados. E depois disso ainda faz um teste da água. Um vaso que depois ele é queimado e ele resistiu ao fogo. Tem que colocar água dentro dele para ver se ele não vai se desmanchar. Se ele não vai sujar a água ou se ele vai absorver aquela água. E se o vaso absorve a água, ele vai inchar e desmoronar. O vaso tem que pôr a água e ele tem que resistir. Então nós vamos passar por esse processo. Só assim seremos vasos aprovados e sinceros. Vasos aprovados e sinceros. Vaso sincero, ele vem de uma situação que acontecia que quando o vaso passava pelo fogo, ele rachava. E o oleiro, para não perder aquele produto, um oleiro que não é tão bom profissional, né? Ele quer vender, ele está mais preocupado no lucro. O que ele fazia? Ele pegava aquele vaso e passava uma cera e colocava para vender. A pessoa inexperiente comprava o vaso, levava para casa, quando colocava água, vazava. Ou, se ela colocava diante do sol, derretia a cera. E a pessoa que é experiente, quando ela ia comprar o vaso, ela pegava aquele vaso e colocava na frente do sol. E aí ela mexia diante do sol para ver se tinha alguma fissura. Se tivesse alguma fissura, ele não comprava, porque ele sabia que aquele vaso não ia passar no teste. E a gente fala assim, nossa, mas o vaso tinha tanto valor assim naquela época? Tinha, porque tudo era depositado em vaso. O vaso naquela época tinha tanta importância quanto a geladeira para nós hoje. Eles guardavam tudo, eles guardavam óleo, guardavam água, farinha, tudo nos vasos. Por isso que Deus está nos comparando com o barro, para criar uma obra-prima tão útil, tão necessária. E o vaso, ele tem que cumprir o propósito dele. Todo vaso é construído para um propósito. E às vezes nós não sabemos qual é o nosso propósito. A gente passa a vida toda sem saber qual é o nosso propósito. Ou às vezes a gente está até fazendo o propósito errado. Mas por quê? Porque a gente não entendeu a vontade de Deus na nossa vida. Porque Deus nem cumpriu o propósito dele na nossa vida, porque a gente não permite. Essa palavra está falando que não é a culpa do oleiro. É sempre a culpa do barro. Aleluia. Então vamos hoje, irmãos, declarar para o Senhor. Senhor, nós somos barro, faz de nós o que o Senhor quiser. Nós não somos nada. Nós não somos nada sem Ele. O que nos faz ser valioso é Deus. O que faz um vaso ser valioso é o que está dentro. Não é o que está fora.
O que faz um vaso ser valioso é o que está dentro. Se eu pegar um vasinho de R$3 e colocar dentro dele um grande diamante, o que vai ter valor ali é o vaso? Não é. Ele continua não tendo valor algum. É o que está dentro. Que possamos ser esse vaso valioso, esse vaso chamado por Deus, para que Ele possa construir em nós o querer dEle. Em Isaías 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Vou ler de novo. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, Tu o oleiro, e todos nós obras das Suas mãos. Que o Senhor venha encontrar liberdade em nós para operar o querer dEle. Que nós possamos nos apresentar diante de Deus como vasos aprovados. Aleluia. Eu já vou finalizar. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha sondar os nossos corações. Se o grupo de louvor pudesse vir até. Vamos pedir para que o Espírito Santo sonde os nossos corações. Vamos pedir para que Ele nos mostre a direção. Jeremias teve essa visão. E trouxe paz para o coração dele. Porque ele sabia que bastava ser obediente. Bastava ser obediente, bastava obedecer. Bastava permitir a vontade de Deus, que eles seriam livres do mal. O povo de Judá não quis obedecer. O povo de Judá estava com o coração muito corrupto. E eles foram levados para a Babilônia. Mas sabe o que aconteceu na Babilônia? De acordo com a pesquisa, teólogos fizeram vários estudos e comprovaram, na Babilônia teve o maior avivamento daquela época. O povo que foi levado de Judá, Judá tinha templo, Judá tinha sacerdote, Judá tinha tudo lá. Tinha a palavra, tinha os profetas. Eles perderam tudo isso e foram levados para a Babilônia. E lá, numa terra que não era deles, um lugar onde eles eram escravos, lá eles tiveram o maior avivamento. Porque lá eles tiveram que aprender sozinho. Com certeza lá na Babilônia eles deveriam ter lembrado de Jeremias. Com certeza eles deveriam ter falado: Jeremias havia nos avisado. Um profeta nos falou que isso iria acontecer. E eles tiveram que sozinhos começar a buscar. E ali eles encontraram. E foi ali na Babilônia que se destacou Daniel, Sadraque, Mesaque, vocês sabem. Foi no meio daquele lugar, um lugar hostil, um lugar improvável. Amados irmãos, vamos viver o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Talvez essa seja a última mensagem que nós vamos ouvir. Nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez essa seja a última mensagem que eu passo. Eu não sei. E se acontecer, se de repente fechar todas as igrejas, e você for proibido de ir até uma congregação, se você for proibido de sair da tua casa para ir pedir oração, o que você vai fazer? Onde você vai buscar alimento? Onde você vai buscar conforto, segurança? Se você não tiver um secreto na tua casa, se você não tiver na vontade de Deus, se você não tiver no centro da vontade de Deus, vocês não irão encontrar o alimento que a sua alma precisa, o alimento que só vem de Deus.
O alimento que nós precisamos só vem de Deus. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te marcar, deixa Ele te quebrar, deixa Ele trabalhar em você, de dentro para fora. Se entrega, não tenha vergonha. Fecha seus olhos, eleva seus pensamentos até Deus. Não tenha vergonha. Não olha para os lados, não olha para quem está do seu lado. Se entrega. Fala: ó Senhor, eis-me aqui. Sonda meu coração e vê se tem algo de ruim. Se necessário for, me quebra e me faça de novo, ó Senhor. Vamos louvar, fazer dessa canção uma oração. Aleluia.